Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 96 da segundona Conect TV. E hoje temos connosco o Mister Jorge Dias Viegas, como técnico do Lusitano de Vila Real Santo António, para conversar sobre a segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado eu pelo convite e por poder estar aqui mais uma vez convosco. Antes de começar a entrevista, também queria enaltecer o trabalho que vocês fazem em prol daquilo que é o futebol distrital algarvio, porque é o único meio que dá aquela visibilidade ao trabalho que é desenvolvido, tanto na primeira como na segunda, e então de parabéns para isso e agradecer-vos também pelo trabalho que fazem. Muito bem, obrigado nós. E Mister, a prioridade para esta época foi alcançada com o regresso ao Distritalão. Digamos que o objetivo era único depois da descida, ou não? Sim, nós carregávamos o peso da história do Lusitano Futebol Clube, é um clube histórico no Algarve. Quando acabou a época passada, nós demos uma entrevista à Rua FM, nós, eu e o Presidente, e o Presidente foi claro, nessa entrevista ele disse que tínhamos de fazer a passagem pela segunda distrital o mais rápido possível, ou seja, estar lá e tínhamos de subir. E nesse sentido foi nesse sentido que trabalhámos, para podermos subir, apesar de que não é o nome que sobe, não é? Ser lusitano, ser outro nome qualquer que seja, não basta o nome para poder subir, é preciso todo o resto, todo o trabalho que está em volta para podermos subir, porque se formos ver também o passado recente, muitas equipas desceram e tem sido difícil para elas voltarem no ano seguinte à primeira distrital, e nós conseguimos logo no primeiro ano. E não foi um ano fácil, não foi um ano fácil, há muitos constrangimentos e nós, quando falamos, estamos a falar do futebol distrital. Obviamente que há constrangimentos no Lusitano, há constrangimentos no Guia, no Inter, em todos os clubes. Ou seja, o que vai fazer diferença e o que nos difere depois no final do dia vai ser como é que essas adversidades vão nos fazer mais forte a afetar aquilo que é o nosso trabalho. E nós tivemos também esse mérito de, na adversidade e nos problemas que nos aconteceram ao longo da época, de transformar isso em forças, e foi também isso o alento que nos foi dando para podermos depois conseguir o objetivo, que era a subida da divisão. E no início houve o cuidado e a preparação adequada em termos de plantel para atacar esta subida. Sim, nós este ano, comparativamente, porque eu estive lá 2 anos, foi esta época e a época transata. E na época transata foi mais difícil porque já vim num período mais tarde, perdemos vários jogadores, e então aquilo que foi a preparação e o recrutamento foi um pouco mais difícil. Este ano, sendo lusitano, também é complicado, porque o Lusitano fica na outra ponta do Algarve, e se formos ver de Faro até a Lusitano, há 50 quilómetros que não existe futebol sénior. E depois havia muitas equipas, tanto na primeira como na segunda distrital, que obviamente pelos valores que se pratica no futebol distrital é preferível jogar perto de casa do que sair de casa, por exemplo, como eu saía de casa às 6 e pouco, chegava às 11, 3 vezes por semana e depois mais o fim de semana, ou seja, a malta nesse sentido ia preferir sempre estar mais perto de casa do que ter de ir para longe. Ainda assim, ou seja, isto é um dos constrangimentos de que encontramos. Ainda assim, conseguimos manter alguns jogadores da época passada. Fomos buscar também uns setores que achávamos que era importante reforçar, e dentro disso conseguimos fazer um plantel que, a meu ver, era o melhor plantel da segunda distrital. E graças a isso também conseguimos depois o objetivo que foi a subida. Muito bem. Mister, na primeira fase, o Lusitano foi integrado naquele grupo algo desequilibrado, em que terminou na liderança, invicto e com apenas 2 golos sofridos. Esta fase foi um bom teste para avaliar as capacidades da equipa, tendo em conta os objetivos. Sim, a nossa série tinha apenas 5 equipas, as outras duas séries tinham 6 equipas. Ainda assim, era uma série que era composta por Faro e Benfica, Sambrazense. Foram duas equipas, acho que foram duas equipas de sensação depois na segunda fase. E até podemos referir que o Carvoeiro, que foi campeão, tem 3 derrotas no campeonato e as 3 são contra Lusitano, Lusitano, Faro e Benfica e Sambrazense. Portanto,
foi dentro daquilo que podia ser uma série desequilibrada, porque depois tínhamos o 4 ao cubo e o Marítimo tinham outras ambições, eram equipas diferentes, mas permitiu-nos ali, como também conseguimos o apuramento para a segunda fase o mais rápido possível, garantiu-nos também ali um período de que utilizámos quase como uma segunda pré-época. Mas também foi positivo porque encontramos equipas de diferentes valores, diferentes contextos, diferentes formas de jogar, e isso também nos preparou da melhor forma depois para aquilo que era a segunda fase, porque tínhamos equipas semelhantes àquilo que podia ser o futebol do 4 ao cubo ou do Marítimo, mas depois tínhamos as equipas difíceis, ou seja, tivemos a ambientação de poder jogar logo na Horta da Areia na primeira fase, que é um campo super difícil, mesmo em São Brás, que não era fácil, tivemos logo esse início e essa primeira, uma segunda pré-época, como já lhe disse, e utilizámos isso dessa forma. Muito bem. E, Mister, a segunda fase foi uma discussão a dois, pode-se dizer assim, com o Carvoeiro. Ah, mas aqueles 6 empates tiveram um impacto na contabilidade final. Como é que analisa esta fase, a segunda? Sim, nós pode dizer que foi uma luta a dois, porque desde a partir da quarta jornada foi sempre Lusitano e Carvoeiro entre o primeiro e o segundo lugar. Mas na verdade, por exemplo, na sexta jornada, nós tínhamos do terceiro ao sexto a 3 pontos de nós. Imagina um deslize ali ou as equipas ganharem e ficava tudo novamente na luta. Ou seja, apesar de ter sido Carvoeiro e Lusitano entre o primeiro e o segundo, houve sempre ali uma distância de 3, 4 pontos no máximo até à 17ª jornada, onde vamos jogar com o Guia, e o Guia está a 4 pontos de nós. Eles em terceiro, nós em segundo, e o Guia tem 4 pontos de desvantagem sobre nós. Imaginemos se eles nos ganham, ficam a 1 e na última jornada está tudo em aberto. Nós recebíamos logo, eles jogavam com o Carvoeiro, mas ficava tudo em aberto para a última jornada. Só o que difere ali é mesmo o fator de Lusitano e Carvoeiro estarem sempre os dois a repartir entre o primeiro e o segundo lugar. Nós, na verdade, tivemos esses 6 empates que nos tiraram alguns pontos. Para além dos 6 empates, tivemos uma derrota, foi a única derrota ao longo da época. A outra derrota que tivemos foi com o Imortal na primeira eliminatória da Taça. Não tivemos sorte na equipa calhou, porque foi campeão da primeira e foi à final da Taça. E foi logo em Albufeira. Perdemos esse jogo 2-0, mas tirando esse jogo, depois no campeonato, na primeira e segunda fase, uma derrota que foi com o Faro e Benfica, que depois também falaremos desse jogo mais à frente. Mas focando naquilo que são estes 6 empates, posso lhe dizer que destes 6 empates, 4 deles foram após os 90 minutos. Nós temos, a nossa equipa era muito jovem, era bastante jovem, éramos a média de idades a quarta mais baixa do campeonato, tinha uma média de idades de cerca de 24 anos, era quase uma equipa de sub-23, e houve ali fatores, alguns momentos em que esse fator pesou. Por exemplo, logo na primeira jornada da segunda fase, recebemos o Carvoeiro e sofremos aos 94, num lançamento para a área, uma segunda bola, e eles acabam por fazer o 3-3 nesse lance. Depois temos com o Portimonense, que empatámos um igual logo à segunda jornada, ou seja, a primeira e segunda jornada começámos com 2 empates. Eles marcaram de livre direto os miúdos, e depois era uma equipa que também falaremos mais à frente, com muita qualidade e muito intensa, e não conseguimos depois ir buscar a vitória, conseguimos empatar. À sexta jornada com o Sambrazense tivemos a ganhar 3-2, e aos 98 livre direto eles fizeram um gol, novamente numa bola parada, neste caso de livre direto, em que há pouco a fazer. Nós com o Guia, que também foi um empate em casa, falhámos um penalti. O gol deles também é um livre lateral, a bola para a área, cabeceamento para dentro. Este não foi nos últimos minutos, foi nos últimos minutos da primeira parte, mas para vermos um pouco daquilo que era a nossa inexperiência, a forma como consentimos esse livre, a bola ia sair pela linha lateral, o jogador do Guia estava a proteger a bola e o nosso defesa foi lá e fez claramente falta, é falta, e no seguimento desse lance acabamos por sofrer o gol. Depois também já tínhamos falhado um penalti, estávamos naqueles dias que parecia que a bola não entrava, e depois, a partir dos 60 minutos, ficamos a jogar com 10. Ou seja, difícil também depois de recuperar, porque o Guia era uma equipa super competente e acabou na posição que acabou. Podemos depois também, com o Quarteira, sofremos aos 95 no canto, ou seja, é tudo lances podemos falar, mas a equipa está a sofrer muitos gols de bola parada. Na verdade, os gols de bola parada que sofríamos era após os 90, naquele período em que as equipas já metem todos lá para dentro, é um caos total, e a bola vai para lá, depois é tentar a sorte, ou seja, é o momento mais caótico do jogo, mais difícil de controlar, e então sofremos muito nesse sentido. E o outro empate que temos é Sambrazense, já nos últimos 5 jogos, com o Sambrazense, em que estamos a ganhar 1-0.
O Sampdoria fez 3 remates à nossa baliza nesse jogo, acabou por marcar aos 94 num canto, com a mão, mas neste caso os árbitros, difícil de ver, nem eu vi no momento que era mão, só com o VAR é que ia ver que tinha sido com a mão. Só o treinador do Sabrazense é que me disse, depois falei com ele e disse que tinha marcado o gol com a mão, e era muito difícil para os árbitros, porque onde eles são posicionados e como a bola entra era difícil para eles ver, ou seja, estes seis jogos, 4 após os 90 e os outros 2 também tivemos alguma infelicidade. E depois em lances de bola parada, que é lances em que o treinador já consegue controlar menos, se nós formos comparar com o alto nível. Ainda ontem Portugal empatou um igual com o Congo, o gol é sofrido num canto e Portugal tem o especialista do Aston Villa que foi contratar mesmo para estes casos e acabou por sofrer na mesma. E na Premier League 25% dos gols são sofridos em bola parada e nós a sofrer já naquele período que é o caos, vai guarda-redes, vão todos lá para dentro e depois acabava por sortir para eles e bastava que num destes jogos a bola não tivesse entrado e o campeão éramos nós. Veja como faz a diferença só este aspecto. Mas o que é um facto é que esses 6 empates estragaram o plano. Mister, há um período importante em que vence o Carvoeiro fora, mas depois perde 5 pontos em 2 jornadas seguidas. Consegue escolher o lado positivo e o lado negativo da prestação da sua equipa, tendo estes 2 exemplos? Sim, nós antes de Carvoeiro há um jogo que é importantíssimo, que é a Lagoa. Nós vamos a Lagoa e acabamos o jogo a 20 minutos do fim a jogar com 9 jogadores. Foi um jogo de sofrimento, ganhámos 2-1, mesmo com 9 ainda conseguimos ganhar um penalti, mas daí surgiu o castigo ao Nélio, ao nosso guarda-redes. Castigo esse, o Nélio teve um mês castigado. Nós já tínhamos perdido o Patrick, que era o outro guarda-redes, e estamos a falar dos 2 melhores guarda-redes desta fase, desta segunda divisão, e o castigo ao Nélio, que depois nós recorremos e após um mês e uma semana é que sai o verdito e que ele foi absolvido. Ou seja, nós ficámos sem poder utilizar o nosso guarda-redes e ele afinal estava inocente e depois nós é que acabámos por ser prejudicados. E coincide também com esse período. Mas nesse jogo com o Lagoa, depois nós também fizemos das nossas fraquezas forças e fomos ao Carvoeiro, que era um jogo de ou ganhamos e passamos para primeiro, ou perdemos e dificilmente chegávamos lá. E nós fomos lá e ganhámos 5-1, com muito caráter, fizemos um grande jogo. Mesmo com estas baixas, com estes constrangimentos que fazem parte, conseguimos essa vitória. Depois de Carvoeiro, há um período que vem a Páscoa. Depois nós jogávamos com o Portimonense deu falta de comparência e só na semana seguinte vamos à Quarteira. Estamos a falar ali de um período de 21 dias sem jogar. E aí dá-se o Abril e foi um Abril terrível para nós. O Abril foi péssimo para nós porque, para além deste período de 21 dias sem competição e numa fase já final do campeonato, é difícil depois de manter os níveis principalmente físicos, e a nossa equipa, da forma como defendia, da forma como atacava, era muito intensa e não podia perder alguns desses índices, mas a verdade é que fomos à Quarteira e fomos à Quarteira com 8 baixas. 8 baixas, estamos a falar de Nélio, Gouveia, Farinha, Isaac, Tito, Denis, Henrique, Eric, e estamos a falar aqui de 4, 5 jogadores que eram fundamentais naquilo que era o nosso jogar. Ainda assim, tivemos a ganhar 1-0 e, como já lhe disse anteriormente, só sofremos aos 95 de penalti. Mas foi um empate um pouco duro, porque tínhamos a liderança e sabíamos que íamos perder a liderança nesse jogo, mas que não íamos desistir, íamos atrás e queríamos era o primeiro lugar. Depois, na semana seguinte, recebemos o Faro e Benfica. Ao intervalo estamos a ganhar 3-1 com o Faro e Benfica e novamente continuamos com as baixas, ou seja, o Nélio e o Gouveia e o Fari que ficaram fora a partir do jogo do Lagoa. Depois o Vítor, aquele campo do Quarteiro, nós sabemos como é que é. O Vítor torceu o pé, o entorce no pé ficou também disponível nas jornadas seguintes, era o nosso central. O Ema, por motivos pessoais, também não pôde ir ao jogo. Ou seja, novamente, muitas baixas para um jogo que ia ser difícil. O Faro e Benfica também tinha baixas nesse jogo. E nós, mais uma vez, mais do que olhar para as baixas, era tentar arranjar soluções, que é para isso que nós estamos lá. E tivemos a ganhar 3-1, essa é a verdade. E depois, nos últimos 25 minutos, acabamos por sofrer 3 golos. Sofremos 3 golos, 2 de livre direto. O Ales, nesse jogo, estava com o pé quente e de livre direto fez 2 golos
que acabou por decidir, foi o jogador mais influente deste campeonato, o que teve mais peso na manobra ofensiva da equipa e fez um número absurdo de golos, e contra nós tivemos o azar dele estar de pé quente e fez 2 golos de livre direto, sendo que o outro gol que nós sofremos, e sem querer falar muito de arbitragem, porque eu falo com eles no jogo, mas nós sofremos esse gol de fora de jogo, e nesse jogo nós temos, e não quero culpar o miúdo, não é? Porque é um miúdo e está em aprendizagem, mas acho que aqui a AFA podia ter gerido este jogo de outra forma, porque o nosso fiscal de linha era um jogador do Guia de 16 anos, ou seja, o Guia está na luta connosco, e sem querer responsabilizar o miúdo, porque estamos a falar do miúdo de 16 anos, e o gol acaba por ser fora de jogo, mas pode acontecer, não estou a dizer que ele fez propósito ou não, mas acontece, podia ser outro mais experiente e errar, mas é aqui numa questão de proteção do miúdo, porque é um jogador do Guia, ele joga no Guia, e vai arbitrar o nosso jogo, comete um erro, não é? Era mais em termos de proteção ao rapaz do que outra coisa. Acabou por ter essa infelicidade, que teve peso no resultado, acabámos por perder o jogo, mas perdemos também por responsabilidade nossa, porque a ganhar 3-1 temos é de ganhar o jogo do que arranjar desculpas. Mas fica só este reparo para situações futuras, haver esse cuidado da associação, porque acho que é de senso comum, não é? E é mais em proteção dos intervenientes do que outra coisa. Em termos de aspectos positivos, negativo já falei, que era mais aquilo que era a nossa média de idades, alguns erros que cometíamos, tendo em conta aquilo que era a nossa inexperiência. E inexperiência não tem só a ver com a idade, porque eu tinha um menino que era júnior ainda, mas em termos de formação tinha mais experiência do que muitos que eu tinha lá a jogar. Eu tinha 3 jogadores que eram influentes, que estavam quase a jogar o primeiro ano de séniores. O Tito é o primeiro ano, estava na Guiné, veio ao primeiro ano de futebol dele. O Altran também teve ali uma passagem no Brasil, meio ano no Olhanense, depois agora conseguiu fazer uma época completa. O Moses, o nosso central, é o primeiro ano dele de futebol sénior, também teve na Nigéria, veio para cá. Ou seja, tudo isto não é fácil. Tem um aspecto positivo de eles estarem verdinhos e sem hábitos, ou seja, mais fácil de moldar, mas depois tem todos os aspectos negativos, que é a inexperiência e cometermos alguns erros em momentos fundamentais dos jogos. Mas o aspecto positivo acho que foi a crença e o querer desta equipa, porque foi incrível. Esta equipa entrou a perder muitas vezes nos jogos e mesmo assim ou empatava ou ganhava os jogos. Teve sempre aquela vontade e o querer de ser campeão, porque era o que nós queríamos mais, era ser campeão, e a mensagem do balneário era de ser campeão. Um dos exemplos que lhe posso dar foi o jogo com o Guia, 17ª jornada, o empate chega para nós, só que ele leva a semana toda a dizer que vamos lá para ganhar, é para os 3 pontos, até porque ambicionávamos ainda chegar ao primeiro lugar, e curiosamente o Carvoeiro também perde pontos nesse jogo e abre tudo para a última jornada, e nós ali a 10 minutos do fim podíamos, está igual, vamos subir com este resultado, vamos ficar, e não quisemos. Nós tirámos um extremo, temos um ponta, tirámos um médio e metemos um ponta, e acabámos por ser felizes. Ou seja, a sorte aqui protegeu os audazes, porque fomos felizes depois e conseguimos fazer o 2-1, porque queríamos mesmo era ser campeões e lutar pelo título até ao fim, e não só lutar pela subida. E aí foi... E a equipa tinha uma alma gigantesca, para além da qualidade e daquilo que jogavam, daquilo que arriscavam, daquilo que tentavam. O crescimento foi brutal ao longo da época, mas a alma acho que foi o nosso ponto mais forte da nossa equipa. Muito bem. Mister, em termos competitivos, como é que analisa o campeonato e como é que avalia os seus adversários? Quais foram as melhores equipas? E depois queremos que dê um exemplo de como é que se trabalha na segunda hora, como tivemos combinado. Apesar de estarmos a falar de uma segunda distrital, as equipas técnicas eram muito fortes. Nós apanhámos equipas muito organizadas, com boas ideias de jogo, e para o nível é um pouco também surpreendente. Trabalha-se muito bem na distrital do Algarve, e podemos começar, até falo de ordem cronológica, como acabou o campeonato. O Carvoeiro, que começou com o Eduardo Marques, e depois veio o Manuel Carretas na segunda jornada. A primeira ainda faz o Eduardo o jogo contra mim, um jogo muito difícil. Nós, que já falei anteriormente, ficou 3-3 no último minuto, mas foi um jogo muito, muito difícil. Um jogo taticamente riquíssimo, e infelizmente a nossa VEO nesse jogo decidiu aos 5 minutos parar de gravar, e não temos imagens desse jogo.
foi uma pena, porque acho que taticamente foi dos melhores jogos do campeonato, sem qualquer tipo de dúvida. Depois entra o Manel, que entra com o barco a meio, numa segunda jornada, que não é fácil entrar assim, a meio já com o campeonato a decorrer, e ele conseguiu agarrar bem na equipa e fez um excelente trabalho. Uma equipa com ideias próprias, que jogava muito bem, valorizava muito a posse, uma equipa que tinha na frente o Diogo, que marcou muitos golos, também um ponta de lança que faz muita diferença, o Lajinha também com uma época incrível, o meio campo deles com o Rubi muito forte, os três meios deles eram muito fortes, e a defesa experiente e com muita qualidade. Por exemplo, a defesa direito deles tinha subido o ano passado com o Portimonense, e este ano volta da primeira para o CP, e este ano sobe da segunda para a primeira, também com muita qualidade. E depois o guarda-redes, o Diogo, acabou por ser considerado o melhor guarda-redes do campeonato. O Nélio, neste caso, por exemplo, não foi o melhor guarda-redes, na minha opinião, porque fez poucos jogos, porque se tivesse feito mais jogos, provavelmente andava ali na luta e teria sido ele. E o Diogo também era um excelente guarda-redes e fez uma época também muito boa. E aproveito também este para felicitar tanto o Diogo como o Manel pelos prémios que foram distinguidos e justos. Depois tivemos um quarteira do Carlos, que já tem muitos anos também de quarteira, já tem aquela base, que é mesmo uma família, e foi essa mensagem quando joguei contra a quarteira que passei aos jogadores: nós não vamos jogar contra uma equipa, vamos jogar contra uma família, e nós ou somos mais família que eles, ou eles vão-nos passar por cima, porque em termos de atitude, a relação entre eles, via-se que há uma coisa especial ali em quarteira, e o Carlos tem muito mérito nisso. E também jogam bem, são organizados, é uma equipa difícil, pois são muito experientes. Nós acabámos por sofrer aquele gol que falei ainda há pouco, do Carolo, com 41 anos, acabou por fazer o gol num canto aos 90 e tal, teve a energia de ir lá e fazer o gol. E é uma equipa especial, e um trabalho muito bom feito pelo Carlos, que teve um início um pouco difícil, porque perdeu connosco e perdeu com o Carveiro, primeiro com o Carveiro, depois connosco, e se calhar aquilo abanou ali um pouco, mas depois eles conseguiram ir atrás e acabaram num terceiro lugar. Depois de uma primeira fase também espetacular, numa série mais difícil de todas, acabaram ali no primeiro lugar, e acho que sem derrotas, não quero estar a cometer uma gafe, mas acho que foi sem derrotas também nessa primeira fase, e depois foram a tempo e ainda conseguiram fazer o terceiro lugar e fizeram uma época muito boa. De seguida, o guia do Mr. Lind, super organizados, muito agressivos, um campo difícil de jogar em guia, processos simples, não complicavam muito, processos simples, tinham ali dinâmica do médio baixar, depois procuravam muito os corredores, muito jogo de corredores, bolas para a área, cruzamentos. É um jogo difícil de contrariar, temos de estar concentrados, porque ao mínimo erro eles podem fazer o golo, vai aparecer alguém isolado, vai haver um cruzamento, uma bola a ressaltar na área, e é um tipo de jogo muito, muito difícil de controlar. Depois temos o Inter, que acabou no quinto lugar. O Inter individualmente era uma super equipa. O Inter, no início da época, foi-nos buscar um jogador, para vermos como era difícil até para nós poder competir com o poderio financeiro do Inter. Nós perdemos um jogador no início da época para o Inter, e antes de começar a época também ficou lá um dos centrais que nós estávamos a contar, mas a proposta era melhor financeiramente, e ele acabou por ficar também no Inter. Era uma equipa que jogava bom futebol. O Carlos mete as equipas a jogar bom futebol, isso não há dúvida nisso. Agora, o futebol é isto, e é complicado. Não basta ter sempre os melhores ou ter o maior orçamento para depois no final do dia garantir a subida. E acho que também este exemplo ainda nos dá mais mérito àquilo que fizemos durante esta época, porque não basta ter o nome para chegar lá, é preciso depois tudo o resto. E aqui também no caso do Inter, acho que houve ali um pouco de infelicidade, porque eu vi vários jogos e eles podiam ter ganho uns jogos que acabaram por empatar, e isso depois também acaba por fazer moça e mexer ali com a equipa. São Brasense do Rui Pinto foi quem me tirou o campeonato, não há hipótese. O Rui Pinto, nesta segunda fase, empatou 2 vezes comigo, empatou 2 vezes depois dos 90, 2 vezes em bola parada, naquele canto e no livre direto, e estes empates pronto, não lhes conseguimos ganhar, apesar de termos feito o suficiente para ganhar, e depois, se ele vier cá, pode confirmar isso. Mas é futebol, é assim, e está de parabéns. O Rui fez também um excelente trabalho. Era uma equipa muito difícil de criar oportunidades. Nós no primeiro jogo tivemos mais dificuldades que no segundo, porque no segundo já estávamos mais preparados para aquilo que o São Brasense ia fazer, e fizemos um super jogo. Acho que foi muito injusto aquele empate, mas muito mérito também da forma como eles acreditam naquilo, como o Mister faz acreditar, e depois em transição ofensiva era uma equipa muito forte. Eles saíam em velocidade com 2, 3 jogadores muito rápidos. O Afonso Bom fez uma época também espetacular, com muitos golos.
e era uma equipa difícil depois de contrariar no contra-ataque, e nós em casa até mudámos ali a forma de construir, mantivemos a linha de 4 a construir com os laterais mais baixos, porque se perdêssemos bola íamos ter sempre mais gente para poder defender, e fomos até felizes nesse aspecto. E conseguimos controlar mais ou menos aquilo que era o grande perigo que vinha do Sabrazense. A seguir o Faro e Benfica, e o Faro e Benfica teve uma primeira volta desta segunda fase muito forte, e depois teve ali uma fase em que perdeu o Rui, que era um dos centrais, o Correia também acabou por sair, e é difícil depois também conseguir continuar na mesma toada. Eu lembro-me que quando jogámos com o Faro e Benfica na primeira fase, na primeira volta da segunda fase, por exemplo, o Diogo nem estava, acho que estava de férias, o Rui também não estava de férias, ou seja, porque eu também posso falar das minhas contrariedades, como todos os treinadores onde ter. Estamos a falar do campeonato distrital, como falei logo no início, mas depois no final do dia isto acaba por fazer diferença, e acho que o Mr. Paulo ali acabou por ser prejudicado nas baixas que teve ao longo da época, porque eles estavam a ser brilhantes e jogavam muito à bola. Eu via, por exemplo, aqui os comentários na Connect, e ligavam muito o Faro e Benfica a uma equipa agressiva e uma equipa do contacto, do duelo, mas o Faro e Benfica era uma equipa do futebol. O Faro e Benfica jogava muito bem à bola, trocava bem a bola, criava muitas dificuldades, e depois tinha no Alés, quando a bola chegava ao Alés, que ele fazia muita diferença dentro de um coletivo que era muito forte, e o Mr. Paulo fez, e até foi os meus votos, foi para o Mr. Paulo Lopes e para o Manel, obviamente, e para o Rui Pinto, porque acho que dentro daquilo que tinham fizeram um trabalho muito bom. Vindo depois as equipas B, o Portimonense do Paulo, uma equipa super intensa, os miúdos que corriam, que até lá fora ficava cansado de os ver a correr. Sentimos muita dificuldade em Portimão, porque era uma correria que nunca mais acabava. Eu acho que foi o jogo que tivemos mais remates bloqueados. Nós rematávamos, os miúdos metiam-se à frente, iam de carrinho, jogavam-se, eram incríveis os miúdos, para além da qualidade técnica que tinham e da forma como jogavam, porque também jogavam muito bem a bola. O Paulo, porque a ideia deles é mesmo promover os miúdos para estarem preparados para o campeonato nacional, e acho que conseguiu com sucesso. Mas pronto, é uma equipa muito jovem também, que comete alguns erros, e se calhar isso é que fez ficar naquela posição. Depois o Lagoa B, outra equipa B, e aqui acho que temos de dar mérito ao Mr. Ivo, porque quem via o Lagoa B, nós tivemos, e acho que foi dos jogos mais difíceis que tivemos, foi com o Lagoa B em Lagoa, porque era uma equipa que jogava muito bem à bola. Eu até me revia às vezes daquilo que era o Lusitano do ano passado, que jogávamos bem, depois quando era na hora de finalizar é que pecávamos um pouco, e acabávamos por ser infelizes nesse capítulo. E então via muito daquilo do Ivo e do Lagoa B, daquilo que passei o ano passado, mas era uma equipa muito boa, com princípios bem definidos. O Mr. Ivo, dos melhores treinadores deste campeonato, e só deixei de fora da votação pelos motivos que disse anteriormente, e porque houve ali se calhar falta de mais qualidade na frente para poder ganhar mais alguns jogos, mas sem dúvida um dos melhores trabalhos. E até já falei com ele, acho que 3 jogadores vão ser potenciados para a equipa principal, outro acho que vai sair para Silves, ou seja, o trabalho dele está feito, que é potenciar os miúdos para os outros patamares, e principalmente para a equipa deles, ou seja, e só aí se vê o trabalho que ele desenvolveu. Por fim, o Alvorense, do Mr. Delgado, que era uma equipa super experiente, esta era com a média de idade mais alta, super experiente, difícil de jogar também, muito aguerridos, ou seja, aquela experiência de atrás, a matreirice que eles tinham, e uma equipa muito difícil de jogar. Também com alguns processos engraçados naquilo que era o jogo ofensivo. Não era uma equipa que se limitava a defender, ou seja, eles estavam nesta fase já a desfrutar daquilo que era esta fase, sem qualquer tipo de pressão, e era uma equipa também muito, muito complicada de jogar. Depois, falou-nos, e até falou da forma como se trabalha, ou seja, já falei um pouco daquilo que é o trabalho dos meus colegas. Posso também dar um exemplo daquilo que foi o nosso trabalho, um exemplo do que foi o jogo contra o Carvoeiro, e como preparámos o jogo com o Carvoeiro, que acabou com a vitória de 5-1. Nós, por exemplo, aqui nos pontapés de baliza, sabíamos que eles iam procurar muito os médios ao extremo, estas bolas interiores. Nós tínhamos de estar alerta para estas bolas interiores. Levámos isto para o treino, fizemos igual àquilo, ou tentámos simular o mais próximo daquilo que eles faziam, até libertar este espaço dentro, para a bola poder entrar lá, podermos ganhar a bola e depois sair em transição para a frente o mais rápido possível, para podermos chegar ao golo, porque eles iam estar abertos, iam ter pouca gente para defender, e nós a pressionar com os 3 lá na frente
podíamos ter essa superioridade e acabamos por fazer 2 golos desta forma. Como podemos ver, espaço de dentro, como no treino, aberto, deixámos o nosso central a ir atrás para nos deixar virar, para obrigar ao erro. Depois eles jogavam muito bolas nos médios, nós sabíamos disso, tínhamos de estar alerta e aqui conseguimos ganhar esta bola, recuperar e depois temos 3-2. Temos 3-2, ganhamos a bola na frente, é um 3-2 e o nosso avançado acabou por definir e fazer o golo. Aqui novamente esta bola, que era extremo ao médio, que eles podiam meter lá, nós fizemos o acompanhamento, recuperámos a bola e enquanto eles estão desposicionados, nós tínhamos de aproveitar. Apesar de eles fecharem aqui com relativa facilidade, nós depois conseguimos chegar lá e acabamos por fazer o golo. Isto foi no momento de pontapé de baliza. Eles utilizavam muito os médios, nós vimos a recuperação no médio no lance anterior. Aqui igual, médios ao jogo interior, queríamos ter sempre os médios perto dos deles, para podermos recuperar estas bolas e depois aqui termos esta superioridade e poder ir para a frente e fazer o golo. Aqui pós-lançamento, uma bola que vai interior, nós recuperamos e acabamos por lançar o ataque e fazer também o golo. Ou seja, muito daquilo que foi trabalho do treino e analisado, depois conseguimos levar para o jogo. No processo, nós ofensivo e eles defensivo, eles tinham algumas dificuldades naquilo que era o controle de profundidade. Temos aqui o exemplo do jogo com o Lagoa, identificámos. Há outros exemplos com o Sambrazense e nós preparámos isto em treino. Temos aqui movimentos contrários, o 10 aí no espaço, a gerar ali, e podemos ver Mozas com bola e o Rocha aí no espaço. O nosso gol foi desta forma, que já vamos ver mais à frente, mas depois a decisão, nós deixamos a decisão para o jogador. Se há espaço dentro, a bola tem de entrar dentro, se há espaço na profundidade, entra na profundidade, e nós estimulamos isto no treino. Estimulamos aqui esta em profundidade, que não correu bem, mas depois no jogo, Mozas com bola central e o Rocha, o 10, fazer o ataque ao espaço e acaba por ficar sozinho e faz o golo numa das poucas debilidades que sentimos que tinha ali o Carvoeiro. Depois, no momento defensivo, quando o avançado era batido, era um dos médios, mais o Rubim, que saiu no central, e isso ia libertar o nosso médio centro com espaço para poder depois acelerar. E levámos também para o treino, ou seja, criámos exercício adequado para aquilo que era o treino, médio a sair, libertava o nosso médio centro, e depois ele aqui para a frente, a decisão que tem de ser dele, ele ver onde é que está espaço, onde é que podemos acelerar. Aqui no caso ele decidiu ir pela esquerda, no lance do golo ele vai decidir pela direita, ou seja, o que treinámos, os espaços que queríamos conquistar, tivemos sucesso. Este é o golo, atraímos, o Rubim já a ser atraído à bola, há espaço dentro, o médio completamente sozinho, e então a bola tinha de entrar lá, depois conseguiu receber, bola em profundidade, e depois foi só tocar para o lado e acabámos por fazer o golo. Isto é um exemplo daquilo como se trabalha. É o meu exemplo, sei que há outros treinadores que trabalham de igual forma, ou melhor, e este é o nosso exemplo, porque podíamos olhar para o resultado e achar que, ok, ganharam 5-1, foi um jogo sem exemplo, mas não, acho que vem de uma preparação, tenho a certeza que vem de uma preparação e de identificação daquilo que são os passos, em 3 fases fundamentais. Foi primeiro observar o adversário, levar depois para o treino, aquilo que nós podíamos explorar no adversário, depois é no jogo, mas o jogador é que decide e é preciso também ter qualidade individual para poder fazer isto, não é? Aquele passe do central para o médio, o avançado que depois fez 2 gols também muito bons, ou seja, se eles não tivessem qualidade também depois seria muito difícil pôr isto em prática. Muito bem, e já temos aqui um exemplo de como se trabalha na segundona. Mister, um olhar crítico sobre esta segundona, as virtudes e os defeitos da competição, inclusivamente uma opinião sobre este novo formato, com a fase de campeão alargada e a criação da Taça de Honra. Sua opinião? Sim, em termos do formato, eu acho que a AFA acertou naquilo que é um formato super competitivo, principalmente naquilo que é o apuramento campeão. Depois já a Taça de Honra, que houve alguns constrangimentos, se calhar a AFA vai ter de adaptar e ver a melhor forma de solucionar, mas em termos daquilo que foi a fase de campeão, acho que foi fenomenal. Tivemos várias equipas com muita qualidade, muita competitividade, todos a roubar pontos a todos, foi um nível muito bom de futebol, taticamente, tecnicamente, acho que acertou naquilo que é o formato. Depois, em termos de defeitos, seja na Taça de Honra, mas mesmo no apuramento campeão, houve muitas paragens. E posso falar no meu caso, que já lhe dei o exemplo, que entre Carvoeiro e Quarteira estamos 21 dias sem competir, mas temos também um período de 20 e poucos dias, que foi de dezembro, que acabou a nossa primeira fase, com o 4 ao cubo, e voltamos a jogar depois em janeiro, mas só desde de janeiro, ou seja, fazemos quase um mês também sem competir. Estamos a falar aqui de quase 2 meses em que temos competição.
e temos de arranjar uma forma para. Porque depois mesmo estamos a falar de um campeonato que é distrital, manter a malta motivada e a querer ir aos treinos e estar sempre lá, sabendo que não há jogo ao fim de semana, é complicado. Depois estamos a falar de 2 meses que custam mais 2 meses de ordenados, de vencimentos, de prémios, de deslocações, do que quer que seja aos clubes, e se calhar temos de arranjar uma forma, temos de arranjar, a associação no caso, vai ter de arranjar uma forma de poder melhorar aqui estes hiatos que há entre jogos e equipas muito tempo paradas, para poder ainda melhorar mais, mas em termos de formato acho que foi espetacular. Agora em termos de taça de honra, pronto, a associação há de fazer ali umas melhorias e está de parabéns, neste caso até está de parabéns pelo formato. Muito bem. Aliás, a AFA está aberta ao diálogo e tem promovido algumas reuniões com os presidentes e os clubes por causa do modelo competitivo. E em relação ao futuro próximo, Mister, já sabemos que não vai continuar no clube, então onde é que vai ser a próxima temporada? Sim, eu iniciei este projeto do Lusitano na época passada. Foram 2 anos muito difíceis e desgastantes, seja no insucesso como no relativo sucesso que tivemos esta época. É sempre muito, muito desgastante, há sempre constrangimentos, porque estamos a falar de um nível distrital e isso é o normal. E então decidimos pôr fim ao nosso relacionamento, sendo que fica a gratidão e a amizade com o Presidente, mas principalmente a gratidão porque o que fizeram o ano passado não é normal, porque o ano passado, pá, eu lembro-me, tive uma sequência de 7 jogos a perder e tive sempre a direção comigo, tive sempre a equipa comigo, ou seja, essa gratidão que também acreditaram que era a pessoa certa para poder levar novamente o Lusitano à primeira, e eu também agradeci da forma que no final da época passada surgiu um convite para mim de uma hipótese de poder trabalhar no CP como adjunto, ao mesmo tempo treinar uma equipa de primeira distrital no Algarve, e financeiramente também mais vantajoso, mas eu achava que lhes devia, pelo que eles fizeram por mim naquele ano, devia-lhes esta subida e tinha de ficar para subir divisão. Felizmente conseguimos. Queria mesmo era dar a taça e o primeiro lugar. Tudo o que já falámos nesta entrevista não nos permitiu sermos os campeões, mas pronto, é futebol e em termos de Lusitano fechou um capítulo em que só tenho de agradecer e estou imensamente grato ao Presidente e à direção. Em relação ao futuro, pois nós terminámos este ciclo e anunciámos já num período tarde, um período onde das equipas todas têm treinador. Também não sei se algum me queria contratar, mas neste período, como já todas têm treinador, já fica ali mais difícil arranjar alguma coisa. Depois, o que vai acontecer agora, vou me dedicar à família, né? Vou ser mais pai, vou estar mais presente, porque ir para Vila Real durante 3 vezes por semana, mais o sábado, implicava que 2 a 3 vezes por semana eu nem sequer via a minha mulher e a minha filha. Chegava a casa, a filha estava a dormir, a mulher já cansada do dia de trabalho e de cuidar da miúda, e então vai-me permitir ter mais tempo de qualidade para a família, para a mulher, para a filha, como para a minha família, e também ver mais jogos, estudar, porque eu dedico muito a isto e perder tempo, é ganhar tempo, a analisar adversários, a ver treinos, filmar treinos, preparar jogos, são muitas horas de dedicação, é muito desgastante da forma como trabalhamos, e então agora vamos descansar, vamos nos preparar da melhor forma possível para o próximo capítulo. Muito bem. Mister, faltou dizer alguma coisa? Emílio, sabe que já na última conversa que tivemos, sabe que eu sou um interno romântico, então tenho de dar sempre aqui uma palavrinha ao meu maior suporte, que é a minha mulher, e já disse anteriormente que ela fica com a miúda três dias por semana, que eu nem as via e era difícil. Havia ali até um dia que eu chegava a casa e ficava ali meia hora e tinha a filha a dizer: pai, não vais ao treino, fica aqui, e é muito difícil porque o pai tinha de ir para o treino e era uma obrigação, obviamente, e é o que eu mais amo fazer, é estar no treino, para além de estar também com a minha família, obviamente. E então, uma palavra à minha mulher que foi agarrando aqui estes momentos mais complicados, que na época passada, dificílima, porque eu quando perco, pá, é uma azia
não se aguenta. Eu, por este ano perdi só um jogo com o Faro e Benfica, fiquei 2 horas na estação de Vá lá. serviço dentro do carro, sozinho dentro do carro na estação de serviço a acalmar. Depois, quando vim para casa, tinha aquele abraço e aquela força da minha mulher e da minha filha. Sei que sou muito chato quando perco. Felizmente este ano só perdi uma vez e então foi tudo muito mais tranquilo, mas uma palavra para ela e um grande obrigado por estar sempre do meu lado. Muito bem, é o Porto Seguro. Mister, muito obrigado pela presença, desejos de sucesso e que essas férias não durem muito tempo. Muito obrigado Muito obrigado, pela amigo. entrevista. Obrigado. Muito bem, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.